Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo aqui no canal. Como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje tem muito assunto, tem muita informação importante e séria para a gente tratar. Vamos falar sobre a pressão imensa, tanto interna quanto externa, que o presidente do Vasco sofre nesse momento pela demissão do atual treinador português, o Ricardo Sapinto, e pela vinda do Vanderlei Luxemburgo. Então vamos desenhar, vamos explicar direitinho aí como tudo pode estar se desenrolando aí no decorrer dos próximos dias. Vamos falar também sobre a questão da sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nós temos aí 5 partidas, cara, que vão ser as partidas de vida ou morte. Então vou estar aqui trazendo todos esses confrontos e tentando mais ou menos calcular ali quantos pontos o Vasco vai ser capaz de fazer aí nessa sequência do Brasileirão. E também vamos falar sobre questão política, transição aí da atual diretoria para o novo presidente e também sobre renovações de contrato aí de 2 atletas que estão no Vasco nesse momento aí por empréstimo. Então peço para você acompanhar o vídeo aqui até o final, como sempre aí, prestar muita atenção nos detalhes que a gente vai trazer. Peço para a galera deixar aqui nos comentários sua opinião, o que você está achando aí de toda essa situação que o Vasco vive tanto dentro quanto fora de campo. E como sempre eu peço para que todos vocês, rapidinho, não custa nada, corre aqui embaixo do vídeo, deixa aquele like, deixa aquele gostei, deixa aquele joinha. E você que é novo, você que é nova por aqui, tá conhecendo o nosso trabalho aí pela primeira vez, fica o convite, ó. Corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva no canal e, mais importante ainda, não deixe de ativar o sininho de notificações, que fica logo aqui embaixo do vídeo para você sempre receber aí todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos são postados diariamente por aqui, 5h30 da manhã, 4 horas da tarde, e sempre que a gente entra ao vivo ou com notícias urgentes aí de primeira mão, ou fazendo entrevistas, ou em dias de jogos do Vasco antes e depois da bola rolar. Demorou? Então vamos começar o vídeo aqui falando, né, sobre essa situação aí muito complicada que o Vasco vive aí no futebol nesse momento, né? O Vasco aí que trouxe esse treinador português, o Ricardo Sapinto, com a expectativa que ele ia fazer um trabalho sério, que ele ia fazer um trabalho de mudança ali, de perfil, né, de atitude nesse time do Vasco. Ele assumiu o comando técnico da equipe. O Vasco estava na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? O Ramon ali que começou muito bem, depois teve uma queda de rendimento, uma queda de qualidade e acabou sendo demitido pela atual diretoria, que acabou escolhendo, né, optando pela vinda de um treinador de fora, pela vinda de um treinador gringo. Como eu falei, a expectativa era muito grande, realmente ali muita gente achava que o Sapinto ia conseguir implementar uma forma totalmente diferente, né, do Vasco jogar, com mais intensidade, com mais pressão na saída de bola, com mais posse de bola também. E o que a gente vê é justamente o contrário, o total contrário, eu diria. Um time sem intensidade absolutamente nenhuma. O Vasco não consegue manter posse de bola em grande maioria das partidas a mais de 30%, 35% no jogo inteiro. O Vasco não tem um esquema tático que consegue dar, né, à equipe vascaína ofensividade, criatividade, transições de qualidade. Então realmente a situação está deplorável. Como eu falei, o Sapinto assumiu o Vasco na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Foram 12 jogos até o momento sob o comando do treinador, apenas 2 vitórias, sendo uma delas na Sul-Americana, né, naquele gol salvador do Thiago Reis, e uma outra vitória fora de casa contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, pior aproveitamento de um treinador sob o comando da equipe vascaína desde 2012. É isso mesmo, pior que Alberto Valentim, pior que Jorginho, pior que Celso Roth, pior do que esses caras todos que nós odiamos aí, que nós não queremos ver de jeito nenhum voltando a ser treinador do Vasco. Sapinto consegue estar com um aproveitamento pior do que todos esses técnicos que a gente acabou de falar. Então a pressão é muito grande da torcida vascaína, que não quer mais o treinador sob o comando da equipe, mas também existe uma pressão muito grande internamente dentro do clube, de vice-presidentes, executivos, diretores, que já entendem que ele não é o nome certo. Foi uma escolha
totalmente equivocada, totalmente errada da diretoria vascaína, né, ter trazido esse treinador nesse momento complicado que o clube vive aí, né, tanto dentro quanto fora de campo. E não é só isso, né? O nome de um novo treinador já é aclamado, já tá na boca de todo mundo, né? Eu diria aí que mais de 90% da torcida e também as pessoas de dentro do clube já sabem o alvo. Todo mundo quer a volta do Vanderlei Luxemburgo. Eu, particularmente, acho que é um dos únicos treinadores que teria a capacidade, a moral e a confiança para poder resgatar o Vasco e manter o Vasco na Série A. Porém, existem aí alguns fatores que precisam ser colocados no papel nesse momento. Primeiro, o Luxemburgo veio ano passado para o Vasco, totalmente descredibilizado, né? A imprensa marretava o Luxemburgo, ele veio, fez um trabalho muito bom, por sinal, né? Conseguiu não só manter o Vasco na Série A, mas o Vasco jogava um futebol ali meio capenga, mas ainda assim conseguia vitórias importantes, conseguia empatar com times de qualidade jogando fora de casa. E o que aconteceu foi o seguinte: chegou no final da temporada, todos no Vasco queriam a permanência do Luxemburgo, inclusive o bendito do nosso presidente aí, o Alexandre Campelo, confirmou que os salários do Luxemburgo iam ser pagos em dia e até o final do ano passado tudo ia estar quitado. E sabe o que o Alexandre Campelo fez aí? Não pagou um mês sequer de salário para o Luxemburgo durante todo o período que ele comandou o Vasco. E é óbvio, o cara, muita gente acusou ele ali de salafrário, de interesseiro. O cara não recebeu, meu camarada. O cara tem todo o direito de sair, tem todo o direito de ir para onde ele quiser. Acabou indo pro Palmeiras, né? Não deu certo por lá. E agora toda a torcida, né? Todo mundo quer o retorno dele, mas realmente é muito complicado, né? Imagina o Luxemburgo hoje, senta para conversar com o Campelo, o que o Campelo vai falar para ele? Não, dessa vez eu vou te pagar, dessa vez a história vai ser diferente. Realmente aí é difícil de acreditar num Pinóquio desse, né? É difícil de acreditar num cara que faz 1 milhão de promessas e cumpre uma ou duas e adora se gabar, né? Adora falar que tá tudo ótimo, que tá tudo no rumo certo dentro do Vasco. Então realmente é desesperador, é de botar os cabelos pro alto aí a situação do Vasco. Sinceramente, não sei qual o treinador que aceitaria pegar o Vasco nesse momento aí conturbado que o time vive no Brasileiro, conturbado também na questão financeira e principalmente conturbado na questão política. E falando em futebol, né, vamos entrar agora no assunto Campeonato Brasileiro. O Vasco tem a sequência de 5 jogos aí pela frente, que para mim são 5 jogos de vida ou morte. O Vasco basicamente hoje necessita fazer mais 21 pontos, são 7 vitórias de 15 partidas restantes no Campeonato Brasileiro para chegar àquela marca dos 45 pontos. E os 5 próximos jogos do Vasco, como eu falei, para mim vão dar aí o diferencial para a gente entender se realmente o Vasco vai conseguir sair dessa situação deplorável que se encontra no momento, ou se realmente vai estar caindo para a segunda divisão, ou brigando, né, pelo menos ali até o final do Campeonato Brasileiro, por não ir, né, jogar a Série B a partir do ano de 2021. Então o Vasco pega no próximo domingo o Fluminense, nosso arquirrival, jogando em São Januário. Diga-se de passagem, o Fluminense é um eterno freguês do Vasco, mas nessa temporada de 2020 o Vasco não vem tendo confrontos positivos contra eles, inclusive eles vêm muito bem no Campeonato Brasileiro, diga-se de passagem, mas hoje perderam seu treinador, né? Parece que o treinador Odair Helman, se eu não me engano, o nome do treinador do Fluminense, aceitou uma proposta do mundo árabe e parece que o Marcão, né, o auxiliar técnico, vai estar assumindo, mas ainda assim, o Fluminense hoje joga um futebol muito superior ao time do Vasco, então muita coisa vai ter que mudar para a gente já começar bem essa sequência aí contra o nosso arquirrival Fluminense. Na final de semana seguinte, o Vasco volta a jogar em casa, agora contra um adversário, na minha opinião, ainda mais forte, que é o Santos, mas enfim, o Vasco vencendo o Fluminense, tem um pouco mais de moral, um pouco mais de confiança, mais tempo para trabalhar, já teremos aí o Germancano, já teremos o elenco completo, então acredito que podemos sim buscar um resultado positivo jogando em casa contra o Santos, né? O time lá da Baixada Santista. E depois o Vasco tem 2 jogos fora de casa, um contra o Atlético Paranaense, que o Vasco nunca vai bem, jogando, né, lá fora contra o Furacão. Depois o Vasco vai para Goiânia pegar o Atlético Goianiense. Quem se lembra bem, no primeiro turno o Vasco perdeu do Atlético Goianiense jogando em casa, em São Januário. O time dos caras é acertado, o time dos caras joga futebol, não dá chutão, gosta de jogar com a bola no pé. Então são 2 jogos complicadíssimos aí contra Atlético Paranaense
Paranaense e contra o Atlético Goianiense, os dois longe do Rio de Janeiro, e depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para mais um clássico agora contra o Botafogo, também em São Januário. Então eu diria aí que desses 15 pontos, se o Vasco fizer ali 9, meu camarada, já é pra gente soltar fogo, já é pra ficar feliz demais aí se o Vasco conseguir 3 vitórias. Eu, basicamente, chutaria aí que o Vasco vai fazer entre 7, talvez 8 pontos ali, que já seria também, na minha opinião, muito bom. Mas enfim, né, torcer pra gente pontuar o máximo possível. Quero que você deixe aqui nos comentários quantos pontos você acha que desses 15 que o Vasco vai disputar na sequência de 5 jogos que a gente tem pela frente, que o Vasco vai estar fazendo aí para poder já se distanciar e, se Deus quiser, já ficar cada vez mais perto da garantia, né, de estar na Série A na próxima temporada. Agora, falar de outro assunto relacionado ao futebol. Hoje tivemos a informação aí que o presidente do Vasco já negocia a extensão do empréstimo de 2 jogadores que estão aí atualmente no elenco do Vasco, os 2 que estão ali emprestados do Madureira, que são Marcelo Alves, atual zagueiro titular, né, ao lado do Castan e do Miranda e aí do Ricardo Graça, um rodízio que vem acontecendo nesses últimos jogos, e também do Igor Catatal. Eles têm os seus contratos aí terminando agora no dia 31 de dezembro, parece que vai estar sendo estendido pelo menos até o Campeonato Brasileiro ali acabar, para que a próxima diretoria, para que o próximo presidente e o próximo treinador do Vasco possam definir se querem ou não que o Vasco contrate em definitivo esses 2 jogadores. E agora, falar de transição, né? Falar de política. Venho conversando aí diariamente, principalmente com o Leven. Não tenho aí o contato do Salgado, não consigo conversar com ele, é muito difícil. A gente tenta, a gente pede ali, mas o Salgado não tem abertura, então venho conversando com o Leven. O Leven hoje já me confirmou que já deu uma lista de documentos que ele espera receber da atual diretoria, do Alexandre Campelo ali, para poder já começar a fazer uma pré-análise antes de sentar e conversar numa reunião que ele terá juntamente com os seus executivos e com a atual diretoria do Vasco na quarta-feira dessa semana. Então o Leven já se agilizando. Em relação ao Salgado, parece aí, informações que a gente tem, que já tem também uma reunião marcada entre o Campelo e o Salgado, e deve ter ali, obviamente, os executivos, acredito eu, né? Não tenho os nomes aí dessas pessoas ligadas ao Salgado, mas acredito que ele deve estar levando um time de pessoas ali também para poder se reunir com o atual presidente do Vasco. E aí fica essa expectativa, né? Para mim, essa transição é um pouco fajuta, é uma transição ali que realmente não, para mim, não vai ter um efeito aí tão positivo quanto poderia ter se o Campelo realmente abrisse o clube de verdade, né? Parece que ele só quer sentar, conversar, não quer realmente dar ali uma abertura para que o Leven ou que o Salgado possam estar entrando realmente de verdade, ajudando, por exemplo, na contratação em definitivo do Martim Benítez, sentando com os jogadores, com a comissão técnica, para passar um pouco mais de tranquilidade, né? Então, provavelmente teremos que esperar até o dia 17 de dezembro, aí, quando os 3 juízes ali vão estar definindo pelo novo presidente do Vasco, que hoje, tem que se dizer de passagem, é o Levenciano. Segundo a justiça, ele é o presidente do Vasco, mas enfim, temos que esperar mais alguns dias aí para essa definição em definitivo, e mais uma vez fica a cobrança aqui. O Leven ontem falou que vai aceitar a posição da justiça no dia 17, seja ela qual for, ele vencendo ou ele perdendo. E até agora o Salgado não falou nada. E aí, Salgado, vai aceitar a decisão da justiça ou vai recorrer aí, vai tentar mais uma vez tumultuar todo o pleito eleitoral, toda essa questão política aí, caso você não seja escolhido pela justiça? Estamos esperando. Corre no Twitter lá e bota a sua opinião, porque a gente precisa saber. Como torcedor, a gente quer saber se você vai tentar tumultuar um pouco mais todo esse processo ou se você vai aceitar, independente do resultado aí da justiça no próximo dia 17. Demorou, galera? Antes de terminar o vídeo aqui, quero mais uma vez convidar todos vocês, lembrar que nessa terça e nessa quinta-feira iremos fazer lives aqui a partir das 8 da noite. Então fica o convite, ativa o sininho de notificações. Vamos sortear nessa live de terça aí uma camisa oficial do Vasco e uma camisa de treino. Na quinta-feira, uma camisa oficial do Vasco e uma camisa de viagem. Quem quiser participar, ó, corre aqui embaixo, o botãozinho azul e branco que tem ali escrito Seja Membro. Clica lá, custa R$ 1,99 por mês. Você participa de todos os sorteios que a gente faz. E no dia 25 de dezembro iremos sortear um PlayStation 5 em parceria, né, com um dos nossos patrocinadores aí que a gente tem aqui do canal. E para participar desse sorteio do PlayStation 5, você tem que estar inscrito no canal e também seguindo o nosso Instagram. Vou deixar o link do Instagram no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Então corre lá, se inscreva no Instagram e participe aí para você não se arrepender. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!